Pouco depois, ouvi na alma esta voz: nada temas, nada te atingirá sem a minha vontade. Depois dessas palavras do Senhor, uma estranha força invadiu a minha alma. Alegro-me imensamente com a bondade de Deus. No episódio anterior, nós tivemos o encontro de Santa Faustina com um demônio. E logo em seguida, Jesus falou para Santa Faustina: nada temas, nada te atingirá sem a minha vontade. E ela se encheu de força vinda de Deus, e só podia se alegrar pela bondade de Deus. Esse Deus que, mesmo quando a gente não entende, Ele está cuidando de nós, Ele nos fortalece, Ele nos ama e não deixa nada que não seja para o nosso bem acontecer em nossas vidas. E mesmo se algo de ruim acontecer em nossas vidas, pela nossa liberdade, pelo mau uso do livre-arbítrio, Ele fará algo de bom na nossa vida. A vontade de Deus não é o nosso sofrimento, e Ele sempre, com a sua bondade, nos encaminha para o melhor desfecho, destino possível. No tópico 542, Santa Faustina fala sobre o postulado, sobre ir atrás desta vocação. E ela descreve o seguinte: se tem vontade firme e coragem de seguir Jesus com alegria e contentamento, porque Deus ama a quem se doa de bom grado. Deve ter em desprezo o mundo e a si mesma. Se após um ano se verificar que a candidata tem boa vontade e desejo sincero de servir a Deus, ela deve ser admitida ao noviciado. Após um ano de noviciado, se a noviça se demonstrar fiel, pode ser admitida à profissão pelo período de 1 ano, devendo esta ser renovada por 3 anos. Então, já lhe podem ser confiados cargos de responsabilidade. E ao longo dos tópicos, Santa Faustina continua desenhando o que seria o convento da Divina Misericórdia, caso fosse da vontade de Deus que isso fosse formado. E no tópico 548, Jesus vem falar à alma de Santa Faustina: minha filha, eu te garanto recursos constantes de que viverás. A tua obrigação é confiar totalmente na minha bondade, e a minha é de dar tudo de que necessitas. Eu mesmo me faço dependente da tua confiança. Se ela for grande, a minha generosidade não terá limites. Algo muito interessante na jornada de Santa Faustina, primeiro, é que Jesus pediu explicitamente para Santa Faustina escrever o diário. Ela não era uma moça extremamente estudada, né? Ela não evoluiu muito na escola, ela sabia, às vezes, até coisas muito básicas, e foi exatamente ela a escolhida para essa missão. Não partiu de Santa Faustina a ideia de escrever o diário, foi uma solicitação de Jesus, e em vários momentos, como a gente já viu, Santa Faustina questiona se ela era a pessoa adequada para aquilo. E Deus sempre responde: eu não busco uma pessoa adequada, eu vou fazer essa pessoa conseguir o que é necessário. Então eu não preciso de uma pessoa extremamente capacitada, porque eu é que vou fornecer tudo o que é necessário. E é muito interessante porque Santa Faustina, em toda a sua jornada, ela sente que não é a pessoa mais adequada
para essa missão grandiosa de propagar a devoção a Jesus misericordioso com o terço e a imagem. E também Santa Faustina, ela tem esse conflito em que ela sonha e por inspiração do Espírito Santo com a sua própria ordem religiosa, que é isso que ela vem escrevendo nesses últimos tópicos. Só que existem vários obstáculos e ela tem muita pressa para que isso aconteça, e toda vez que ela tem muita pressa, isso alentece a atrasos, empecilhos, e ela não sabe se ela vai conseguir fazer o convento dela, a ordem religiosa dela, com regras diferentes. E o interessante de Deus ter colocado essa situação na vida de Santa Faustina é que nunca importou o desfecho final. Ele estava tentando ensinar a Santa Faustina, assim como todos nós que estamos lendo o diário, a confiar. Por isso o tópico 548 é tão interessante. Ela está ali fazendo muitos planos, provavelmente ela estava muito ansiosa para acelerar todo esse processo, ela estava muito aflita se aquilo ia acontecer ou não, e de novo, Jesus tem uma lição para ensinar tanto para Santa Faustina quanto para nós, que nada tem a ver com o desfecho final até o fim da vida, não importa quando vai ser, o que vai dar certo e o que vai dar errado. É sobre essa questão de ser ansioso por um tempo específico, por um resultado específico, ficar extremamente preocupado, que é uma coisa que todos nós fazemos. Santa Faustina sofreu das mesmas situações que nós, e eu vejo hoje, relendo pela terceira vez o Diário de Santa Faustina, que esse sonho, essa vontade, essa inspiração de abrir o próprio convento, a própria ordem religiosa, para ser sufrágio real das almas do purgatório e implorar constantemente pela Divina Misericórdia, enfim, é uma ordem religiosa específica para a Divina Misericórdia. Essa vontade que o Espírito Santo colocou em Santa Faustina nunca teve a ver com se isso seria feito durante a vida de Santa Faustina ou não, mas era sobre, primeiro, aprender a distinguir a nossa vontade da vontade de Deus, a entender também quando Deus nos inspira a alguma coisa, mas nós estamos contaminando aquele sonho que Deus plantou no nosso coração com o nosso desânimo, com a nossa ansiedade, com as nossas preocupações. Porque durante o Diário de Santa Faustina é constante ela recair, como todos nós, no erro de ficar desanimada, estressada, ansiosa, preocupada. E Jesus sempre vem com a explicação. Olha o que ele... Vou repetir o tópico 548, porque ele não está falando só para Santa Faustina. Ele pediu para Santa Faustina escrever num diário. Não era a ideia dela. Porque tudo que ele fala para Santa Faustina, ele está falando para nós. Olha o que ele falou para todos nós. Garanto-te recursos constantes de que viverás. A tua obrigação é confiar totalmente na minha bondade. E a minha obrigação é te dar tudo de que necessitas. Eu mesmo me faço dependente da sua confiança. Se ela for grande, a minha generosidade não terá limites. E aí a gente recai de novo num ensinamento muito importante de Jesus na Bíblia. Em Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar,
e ela vos obedecerá. Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, não sofreríamos. Mas nos falta fé de todos nós, de toda a humanidade. Uma coisa muito interessante é que São Luís de Montfort, em seus escritos, ele fala do porquê seguir o exemplo de Nossa Senhora e se consagrar a Nossa Senhora, que é a consagração a Jesus Cristo, nosso Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora. Um papo de criatura para criatura, sabe por quê? Nossa Senhora, segundo São Luís de Montfort, é um grão de mostarda que nós plantamos no nosso coração para florescer Jesus. Eu acho essa comparação linda. E é muito interessante como, por maior que seja a nossa fé, ela é muito pequena. Ela é muito pequena mesmo. Isso está na Bíblia e Jesus, para todos os santos, fala a mesma coisa. No Diário de Santa Faustina, ele repete a mesma coisa. E nós temos muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em me abandonar completamente. Em Mateus capítulo 6, olha o que Jesus chama a nossa atenção para uma situação. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Eu li o Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante. E é exatamente isso que Jesus chama a atenção de Santa Faustina e de todos nós. O nosso Deus é o Deus que veste os lírios e alimenta os pássaros. Mas a nossa fé não é do tamanho de um grão de mostarda. E é isso que ele pede para ela. A tua obrigação é confiar totalmente na minha bondade, e a minha é te dar tudo de que necessitas. Eu mesmo me faço dependente da tua confiança. Se ela for grande, a minha generosidade não terá limites. Então a gente termina esse episódio com a seguinte reflexão para levar para a vida. Se o meu Deus é o Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios, e ele só me pede confiança, o que está acontecendo hoje?
E pede para Deus, Deus, eu não consigo confiar, eu não consigo me abandonar, eu não tenho uma fé grande, não chega a ser um grão de mostarda. Cresce a minha fé, faz um milagre em mim. Não me deixe esquecer que você provê tudo. Deus provê, Deus proverá, e a tua misericórdia não me faltará.